Essa semana a internet se viu envolta em uma nova polêmica que foi o pijama nazista da Riachuelo. Nesse vídeo a gente vai analisar essa e outras polêmicas de marcas brasileiras. Então fica comigo até o fim porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza Aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende sem sofrer. Então vamos lá, vamos falar das polêmicas de algumas marcas brasileiras. Correu à internet um tweet de uma pessoa denunciando um pijama que a Riachuelo lançou, que é quase uma réplica daquele traje usado pelos judeus nos campos de concentração. Se você assistiu qualquer produção audiovisual que fale sobre o nazismo e a Segunda Guerra, A Lista de Schindler, O Pianista, Um Menino do Pijama Listrado, A Vida é Bela, você sabe exatamente do que eu tô falando. Então vamos deixar Riachuelo de lado por um momento e vamos olhar outras escorregadas que algumas marcas brasileiras deram. Vamos começar falando da Maria Filó. Em 2016, a Maria Filó lançou uma coleção com estampas que, na proposta, fariam uma homenagem ao Brasil. Daí que uma pesquisadora, uma mulher negra pesquisadora chamada Tamara Isaac, reclamou, escreveu um relato no Facebook dizendo que ela tinha entrado na Maria Filó, que ela tinha sido ignorada pelas vendedoras, mas até aí, segundo ela, tudo bem, porque ela estava acostumada, infelizmente, a ter esse tratamento quando entrava nas lojas aí de certas grifes. E ela deu de cara com uma estampa que lembrava aquelas gravuras do Brasil colonial. E essa estampa trazia uma cena cotidiana dessa época colonial, com uma mulher escravizada em pé, servindo a uma sinhá branca que está sentada. E aí, obviamente, a Tâmara ficou muito revoltada, fotografou, postou a foto dessa estampa e rapidamente essa revolta se espalhou pela internet. As pessoas começaram a criticar a Maria Filó pelo fato de retratar uma cena da escravidão, que embora tenha sido uma coisa que aconteceu, que existe na história do Brasil, ela não pode, na visão dessas pessoas, e aí eu aproveito para compartilhar também a minha opinião, ela não pode ser banalizada, usada como uma peça de moda, uma peça decorativa, esvaziada desse significado, dessa reflexão do horror que foi a escravidão, tanto no Brasil quanto em todos os países colonizados do planeta Terra, né? A Thaís Araújo entrou na história, criticou a Maria Filó, a frase que ela tweetou foi: a escravidão não pode virar pop, não pode ser vendida como uma peça de moda, justamente uma crítica a essa banalização, a esse esvaziamento desse significado de uma coisa tão séria e tão horrível. E aí, tentando, né, conter ali a crise, a Maria Filó veio, se desculpou, aquela coisa, pediu mil desculpas, disse que não tinha tido a intenção de ofender e que aquela estampa tinha sido inspirada no trabalho de Debré, que foi um pintor, um gravurista, um ilustrador francês que veio para o Brasil em 1817 integrando uma missão artística francesa. Então foi uma galera para poder pintar, representar os costumes da época. E o Debré tem uma curiosidade, ele ajudou a fundar a Academia Imperial de Belas Artes, que posteriormente foi dissolvida e virou o que é hoje a Escola de Belas Artes, a EBA. Esse prédio da Academia Imperial de Belas Artes, ele foi demolido, mas a frente desse prédio, ela foi reconstruída no Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro. Então se você for lá, você consegue ver esse pedaço da frente desse prédio que é bem bonito. Maria Filó deu essa justificativa, tomou mais uma rasteira porque veio uma pesquisadora chamada Patrícia Gouveia que criticou, falou que Debré não tem nenhuma obra que retrate essa cena em específico, mas que essa cena estaria inspirada numa obra chamada Negras no Rio de Janeiro, que é de autoria de um outro pintor que veio numa outra missão artística, que não foi a francesa, que foi o Rugendas ou Rugentas, como você quiser. Afinal de contas, ele era alemão, mas acho que aqui no Brasil a gente chama ele de Rugendas, pelo menos é o que eu ouço por aí. O que eu ouço por aí, né? Todo mundo fala de Rugendas, ali no boteco falando de Rugendas. E a pesquisadora aponta que no trabalho original são duas mulheres negras. Uma tá sentada calçada, o que tá sugerindo que ela é ou uma escrava liberta ou uma escrava doméstica. Tinham permissão para usar sapatos, né? Ficando dentro de casa ali. E uma outra mulher em pé negra. Tanto que a obra se chama Negras no Rio de Janeiro. Então são duas negras ali interagindo e a marca pegou essa obra de arte, branqueou a escrava
escrava que estava sentada, ela virou uma sinhá branca, o que reforça ainda mais o caráter racista da servidão dessa relação entre mulher branca e mulher negra. Bom, no fim das contas, a Maria Filó tomou um prejuízo, teve que retirar a estampa, ficou com a reputação manchada, volta e meia esse assunto volta, agora, inclusive, né, que tá se falando da Riachuelo, você começa a relembrar todos esses casos, a Maria Filó é um deles, e aí a gente se pergunta, né, cadê o departamento ali do vai dar merda pra poder falar, gente, isso não vai dar certo, isso daí vai ofender as pessoas, acho que não é muito legal a gente usar uma cena ali do cotidiano da época da escravidão pra ilustrar uma roupa de uma grife caríssima, elitista, então acho que realmente faltou bom senso aí, faltou tato. Uma empresa que não aprendeu com essa história foi a Farm, porque em 2017 a Farm lançou uma estampa que também trazia uma ilustração simulando, emulando essa estética da gravura ali do período colonial, início ali do século 18, 1800 e pouquinho. E aí você tá vendo aí a estampa, o site Hypeness é da onde eu tô pegando esse texto, ele fala que a grife divulgou em suas redes sociais uma peça com a estampa que retrata pessoas negras como escravas na época do Brasil colônia, quando a escravidão infelizmente era um dos carros-chefes da economia do país. E aí alguém comentou sobre isso, propondo uma reflexão: troca o Brasil por um campo de concentração e troca o negro por um judeu com aquele traje listrado. Você faria uma estampa com isso? Isso não é matéria para virar estampa, para virar algo decorativo. É exatamente esse tipo de discussão que a gente levanta toda vez que acontece um caso como esse. Farm também se queimou, teve que tirar de circulação, pediu desculpas, falou que não queria ofender ninguém, enfim. No fim das contas, ninguém nunca quer ofender ninguém, mas de boas intenções o inferno está cheio. Não como um caso específico, mas só reforçando o tanto que essas marcas e essas pessoas que estão envolvidas com a moda banalizam, embora hoje você tenha um discurso de inclusão, de diversidade, é muito mais comum você ver modelos negras sendo trabalhando em campanhas, mas existe sim uma banalização muito grande. Um exemplo disso foi uma editora de estilo da Vogue em 2019, que estava fazendo aniversário, ela queria fazer uma festa temática e aí ela tinha um trono, aquelas cadeiras chiques que tinha na casa dos coronéis, que tem um espaldar assim bem grande, bem decorado, e tinham duas mulheres negras que ficavam ali compondo, quase como um elemento cenográfico, o cenário ali da foto. Isso pegou super mal, parecia uma sinhá realmente ali com as mucamas em volta servindo ela. Ela pediu demissão, foi afastada, pegou mal pra Vogue, pegou mal pra todo mundo, principalmente pra mercado de moda brasileiro. Em 2016 a gente tem mais um caso que repercutiu demais, que foi o da grife Reserva. A Reserva teve algumas polêmicas com relação a isso. Ela usa um estilo de manequim que já não é de hoje, é um manequim todo preto, da cabeça aos pés. E sempre que tem uma liquidação, a Reserva prepara alguma coisa diferente, como arte de vitrine para chamar atenção. Daí que eles tiveram a ideia de virar todos os elementos, inclusive o letreiro da loja, os adesivos de vitrine, todos estavam de cabeça para baixo, e também os manequins, os mesmos manequins pretos que ela usa desde meados ali dos anos 2000, ela botou os manequins de cabeça para baixo pendurados por uma corda. Aí entra a sutileza, né? Porque talvez se a Reserva tivesse pego esses manequins e prendido eles no teto da vitrine, como se você tivesse pego a vitrine realmente e virado de cabeça para baixo, daria um trabalhão, tá? Mas eu tô considerando aqui, eu acho que isso não pegaria tão mal quanto você ter um manequim negro pendurado de cabeça para baixo. Essa imagem remete tanto a séculos de castigos corporais que os homens e mulheres escravizados sofriam, quanto remete àquelas imagens horrorosas de perseguição racial que os negros sofreram durante décadas, séculos nos Estados Unidos. Se você procurar, recomendo cautela, porque são imagens fortes, você vai encontrar imagens de negros pendurados por uma corda em árvores. Eles eram pendurados, enforcados, às vezes tacava-se fogo, né, no corpo dessas pessoas. Então é uma imagem muito forte que está associada ao racismo e também à escravidão. E aí a Reserva, na melhor das intenções, querendo meter um patrão ficou maluco, teve essa ideia e pendurou esses manequins e pegou muito mal. Ela foi muito criticada. Ela veio a público se defender, mostrar uma foto da vitrine dizendo isso a Globo não mostra, as pessoas não mostraram que o próprio letreiro da loja estava virado, mas faltou novamente um olhar mais problematizador de falar, cara, isso tá parecendo
parecendo muito uma pessoa negra que foi torturada e foi pendurada e morta aqui na nossa vitrine. Não ficou legal. Ela também foi criticada por conta do uso que ela fez desses manequins pretos que ela usa. Em 2022, ela estava fazendo novamente uma ação de liquidação e ela colocou um manequim desses aí, preto, né, dos pés à cabeça, atravessando a vitrine da loja como se estivesse arrombando aquela loja. Num país racista como o nosso, onde as pessoas negras têm que fazer o triplo para provar que são honestas, onde se você é um homem negro, você não pode correr sem camisa na rua sem ter medo da polícia te parar ou te dar um tiro. Não tô falando nada aqui que ninguém não saiba. A gente mora no Brasil, eu principalmente moro no Rio de Janeiro, então a gente sabe que isso é a realidade. Será que não ia pegar mal você colocar um homem negro parecendo que tá arrombando uma vitrine, entrando com tudo numa vitrine? Eu não faria essa escolha, mas ela fez e ela foi criticada por isso. Novamente, pegou muito mal. Outra coisa que pegou muito mal também foi uma estampa que a mulher do padre, que é uma grife maneirinha aqui do Brasil, fez com a arte, o logotipo da FEBEM. A FEBEM é o nome que era dado para a antiga Fundação Casa. Esse, inclusive, é um nome que está muito estigmatizado, está muito ligado à criminalidade infantil. Eles mudaram, de vez em quando os governos fazem isso, né? Eles ressignificam certas instituições, mudando, dando uma renovada ali para poder se tirar aquele ranço ali antigo. A FEBEM é um desses casos. E aí, bom, eles fizeram essa arte e uma pessoa passou em frente da loja, esse cara se chama Marcel Nunes, e ele tweetou: "Estou meio indignado por ter encontrado essa camiseta na loja da mulher do padre, aqui perto do trampo. Que falta de sensibilidade absurda. Simular um suposto uniforme da FEBEM para hipster pagar de ripado, é isso mesmo?" Pois é, aí novamente você abre a discussão. A FEBEM foi uma instituição que foi criada para lidar com as crianças abandonadas, posteriormente para cuidar também das crianças que estavam envolvidas com a criminalidade, porque no início você não tinha uma instituição que cuidasse só dessas crianças, criança que cometia crime ficava junta presa com adulto. Então é uma instituição que carrega uma carga de sofrimento, que vem para lidar com um problema que também tem suas raízes na escravidão, porque afinal de contas, com a alforria, aconteceu um movimento muito grande, tanto do aumento da criminalidade quanto do abandono de crianças não brancas. Então esse é um problema que está enraizado de muitos dos problemas que a gente tem hoje, e a FEBEM é mais um símbolo disso, né? De parte de uma tentativa ali de você fazer uma gestão desse problema que nem sempre funcionou muito bem. Então, de novo, assim, foi uma super bola fora, eles foram super criticados, vieram pedir desculpas, repercutiu muito mal e eles tiveram que tirar a estampa de circulação, ou seja, ainda levaram prejuízo além do prejuízo moral. E bom, agora vamos falar do caso da Riachuelo. Antes disso, se você chegou até aqui, é porque eu acho que você tá gostando do nosso conteúdo. Então eu quero te pedir para deixar o seu like, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. Engaja, deixa like, comenta. Se você não gostou, cala a boca, vai tomar no... E se você gostou e quer fazer mais do que dar joinha, vem ser nosso apoiador. Clica aqui embaixo em Seja Membro, você entra pro Clubinho Vetorizaí, entra no grupo de WhatsApp comigo e com outros apoiadores e ganha mais conteúdos exclusivos que eu libero só para os apoiadores. Tutoriais exclusivos, downloads de arquivos, de brush, de um monte de coisa. Então clica aqui embaixo e vem ser membro do Vetorizaí. Vamos lá, vamos falar da Riachuelo. A Riachuelo, como eu falei no início, ela lançou essa semana, ou não sei se lançou essa semana, ou essa semana veio à tona essa história desse pijama que, como eu disse, ele tem um corte e ele tem uma cor muito parecidos com o traje nazista dos campos de concentração. Mas a Riachuelo foi a primeira ou foi a única a fazer isso? Não, claro que não. A gente já teve outras escorregadas nesse sentido de marcas criando peças de roupa ou coleções que remetiam de certa forma a elementos do nazismo. E isso é um assunto que nunca vai ser ok da gente trabalhar. Nunca vai ser legal a gente fazer uma coisa que lembre uma estética nazista, porque isso foi uma tragédia gigantesca. Foram 6 milhões de mortos. Então, assim, nunca vai ser maneiro você fazer um trabalho sobre isso, tá bom? Uma arte, uma estampa que lembre isso, se você não quiser ser confundido com um nazista. Mas as pessoas cometeram esse erro. Vou começar falando da Lança Perfume, que é uma marca de roupa feminina que lançou uma coleção em 2018 chamada Uma Noite em Berlim. E aí tinha um uniforme que era um trench coat que era muito parecido
parecido com o sobretudo dos nazistas. Você tá vendo aí? Ela usa esse elemento que é a cruz de ferro. O uniforme, novamente, ele tem o corte parecido, ele tem a cor do tecido parecida, ele tem viés e detalhes em vermelho muito parecidos com os detalhes do uniforme nazista, dos militares nazistas, e tem o elemento da cruz de ferro aqui, que foi um elemento do qual os nazistas se apropriaram. Botando lado a lado o uniforme nazista e a roupa da lança-perfume, você vê que assim, não tem nem o que pensar. Você precisa ter só 2 neurônios para bater o olho aqui e falar que, cara, isso vai pegar muito mal, e principalmente quem é que vai querer usar um troço desse que lembra um militar nazista da Segunda Guerra. Outra marca que escorregou nesse sentido foi a Urban Outfitters. Eu nem sei se essa marca tem aqui no Brasil ou se só nos Estados Unidos. Eles lançaram uma blusa listrada com listrinha na horizontal, mas com aquele cinza meio azulado ou azul meio cinzento, com um triângulo rosa. O triângulo rosa era usado para identificar os homossexuais que também eram perseguidos na Segunda Guerra pelos nazistas. Teve que tirar de circulação. E por fim, a nossa querida Zara, sempre ela, fez uma blusa listrada com listrinha também no horizontal, mas o mesmo tom de azul cinzento. E ela foi mais longe, ela colocou uma estrela de 6 pontas, que aqui parece até uma estrela de xerife. Tem aquela bolinha na ponta da estrela, mas que é igualzinha à estrela de 6 pontas, que é a estrela de Davi, que vinha costurada no uniforme, no traje dos judeus no campo de concentração. Você tá vendo aí lado a lado? Uma simples pesquisa, será que isso aqui vai lembrar alguma coisa indesejada? Teria livrado a Zara essa saia justa, desse mico principalmente. E aí a gente volta pra Riachuelo. Fiz um story lá no Instagram, até aproveito, me segue lá, @vetorizaí, onde eu tava perguntando para as pessoas se elas achavam que isso era proposital, essa ação da Riachuelo, ou se tinha sido sem querer. E algumas pessoas comentaram que é verdade, que pijama listrado sempre existiu. A gente tem, por exemplo, os bananas de pijama, grande clássico aí dos anos 90. Mas o que pega pra mim no caso da Riachuelo é exatamente o fato do corte ser muito igual ao do pijama dos judeus, a cor ser muito parecida, o fato de serem 2 peças, de repente se não fosse um pijama, se fosse uma jaqueta listrada, a gente não lembraria, mas o conjunto como um todo, ele lembra demais. E isso sim é muito, muito problemático. Então é isso, todos os nossos vídeos eles se resumem a isso, a você ter alguém que é um chato ali na agência, no núcleo criativo, que possa olhar para uma coisa e se perguntar se isso não pode lembrar alguma outra coisa indesejada, e a menos que você queira essa repercussão, e que tá tudo bem você ofender algumas pessoas em nome de deixar a sua marca em evidência. Cala a boca, vai tomar no... Acho muito complicado. Se eu tivesse na pele aí dessas estilistas, desses estilistas que pensaram esse projeto, eu estaria muito desconfortável, não teria querido participar disso. Realmente pegou muito, muito mal. Eles, depois de todas as críticas, decidiram tirar de circulação a roupa, falaram que de forma alguma desejaram fazer referência com uma coisa que acabou com a vida de tanta gente, pediram sinceras desculpas, falaram que não queriam ofender ninguém, mas no fim, como eu falei, o inferno tá cheio de boas intenções. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, segue a gente aqui no Vetorizaí, deixa o seu comentário pra mim aqui embaixo me contando o que você achou dessa polêmica toda, e ativa as notificações pra você não perder sempre que eu colocar um conteúdo novo no ar. Aqui tem vídeo toda terça e toda quinta. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!